Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, primeiro da série dos profetas menores. E vamos ler entre os versículos 1 a 9. Oséias capítulo 1, de 1 a 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém. Como enfrentar os reveses de modo bíblico? Muitas situações adversas acometem a vida das pessoas. Raramente uma pessoa passa sobre a face da terra sem que tenha que enfrentar uma tragédia. Tragédia pode ser mais ou menos, pode ser média, mas pode ser também muito pesada. São diferentes as intensidades das tragédias. Quebra da empresa, desemprego prolongado, falta tudo em casa, as contas atrasam, o inquilino, o dono da casa ameaça o despejo, e muitas vezes acontece o despejo, a polícia chega, os móveis são jogados na rua, naquela humilhação. Muitas vezes é a ruptura do noivado, faltando 2, 3 dias para o casamento. Muitas vezes vai entrando na igreja e o casamento se acaba. Uma reprovação no vestibular, uma reprovação do TCC, uma forte calúnia que arrasa a sua vida, uma doença grave, longa, a morte, a traição conjugal. São, irmãos, tragédias violentas que acometem a vida dos homens. Como enfrentar tudo isso de modo a manter o padrão bíblico na vida? Esse é o nosso desafio. Como enfrentar tudo isso sem se tornar amargo, ranzinza, entristecido, chato, melancólico, desesperançado, com aquela vontade de sumir, pior, com aquela vontade de morrer. Os homens se dividem em duas partes: os ímpios e os crentes. Os ímpios, diante da tragédia, eles sucumbem. E os crentes? Muitos sucumbem também. Muitos sucumbem também. O que não é para acontecer. Qual o contexto? A nação de Israel, depois da morte do rei Salomão, ela foi dividida. Era um Israel só. Mas com a morte de Salomão, com a ascendência de Roboão ao poder,
a nação foi dividida. Foi feita uma secção assim, né, transversal. 2 tribos ficaram no sul, com o nome de Judá. Foram as 2 tribos que permaneceram fiéis ao Senhor. E 10 tribos ao norte, com o nome de Israel. As tribos que seguiram Jeroboão, que se tornou uma nação ímpia. Nessa nação do norte, 19 reis se sucederam, um após o outro, cada um pior do que o outro. Quando nós lemos a Escritura, chega, nos assustamos. E subiu ao trono, tinha tantos anos, e demorou tantos anos no trono, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Aí sobe outro rei, e viveu tantos anos, e governou tantos anos, mas fez o que era mal perante o Senhor. 19 reis, irmãos, um só não fez a vontade de Deus na nação de Israel. Na nação do sul, Judá, também não foi muito diferente. 23 reis se sucederam na nação do sul. E também, irmãos, não foi muito diferente não. Muitos fizeram o que era mal perante o Senhor. Dos 23, apenas 7 seguiram as ordens do Senhor e foram fiéis ao Senhor. Agora, o reino do norte, com aquela sucessão de reis maus, cada vez mais o reino se deteriorava, irmãos, em pecados terríveis, idolatrias odiosas, desobediências, violências, irmãos, e o povo, junto com os reis, estavam numa lama só. Né? Subia aquele odor, aquela fedentina aos narizes do Senhor. E Deus levantou profetas no reino do norte para advertir o povo. Deus não deixou aquele povo abandonado, não. Era também parte do seu povo. E ele mandava os profetas. Olha, profetas se sucederam lá. Elias, depois Eliseu, Amós, Jonas, Miqueias e Oséias. Esse que nós lemos aqui, o primeiro capítulo. Oséias denunciou a prostituição de Israel. Ele foi contundente, irmãos, e ele disse: olha, se vocês não se consertarem, Deus vai mandar um julgamento, e é iminente, e é inevitável. Será um julgamento terrível contra vocês. E ele profetizou, irmãos, duramente. A nação estava afundada do ponto de vista religioso, mergulhada na idolatria. Do ponto de vista econômico, muitos ricos e poucos pobres, muitos pobres e poucos ricos. A renda estava na mão de poucos, e a pobreza estava nas mãos de muitos. Do ponto de vista social, estava uma desigualdade muito grande, aquela classe rica, opulenta, resumida, e o povo na maior pobreza, irmãos. E espiritualmente é que era o fundo do poço mesmo. Então foi nesse contexto que Oséias surgiu no cenário, irmãos, lá no Reino do Norte, com um ministério muito longo. 40 anos durou. Imaginem um pastor que prega desde 1968. 40 anos seria até agora, 78. 40 anos pregando. O tempo todo, reis se sucediam e Oséias lá firme, irmãos, firme. Era um homem fiel a Deus, o profeta Oséias. Um homem íntegro, um homem temente a Deus. Mas, irmãos, ele enfrentou uma tragédia. Mas uma tragédia tão grande, irmãos, que a gente lendo fica difícil de acreditar. Meu Deus, como é que um homem de Deus pode enfrentar uma tragédia dessa na vida? Pois, irmãos, como reformados, nós sabemos que Deus governa todas as coisas. E Ele governa também até as nossas tragédias. E Ele usou aquela tragédia na vida de Oséias, para que Oséias fizesse daquela tragédia o poder da sua pregação junto ao povo de Israel. Foi o tipo de unção que Deus deu a Oséias, foi a tragédia. Ungiu Oséias com a tragédia, para que Oséias tivesse uma pregação vívida. Ele sabia exatamente o que estava pregando aquele povo, porque estava experimentando uma situação de tragédia. É como se Deus fizesse um comparativo: Israel para comigo, Gomer, que era a esposa de Oséias, para consigo, para com ele. Então as proporções eram equivalentes. Por isso que Oséias teve uma mensagem fortíssima, irmãos. Agora, ele enfrentou a tragédia e não perdeu a docilidade, não perdeu a piedade, não perdeu o trato. Não se via amargor, tristeza, melancolia na vida do profeta Oséias, mas apenas dulçor. Ele não perdeu a compostura, irmãos.
ele conseguiu, em meio à tragédia, mostrar todas as virtudes cristãs que lhes eram possíveis. Nós vamos usar então esse drama conjugal e familiar na vida do nosso irmão Oséias, porque Deus o usou para exemplificar o seu relacionamento com a nação de Israel. E assim nós vamos aprender, irmãos, lições preciosas para a nossa vida. Porque a tragédia de Oséias foi na vida conjugal. Mas a história não se aplica somente a esse tipo de tragédia. Há princípios aqui que nós vamos usar para nos capacitarmos a enfrentar qualquer tipo de tragédia, de modo a não perdermos o espírito cristão. De forma que o povo olha, eu não posso crer como aquele irmão está enfrentando a situação que está e consegue ser tão doce, tão alegre, tão piedoso, tão crente, tão amável, tão desejável. Como eu gosto de me aproximar dele. Eu vou lá na casa dele para consolar, termino saindo cheio de consolos. Vou na casa dele entristecido, chorar com ele, saio de lá com o coração em júbilo. É assim que devemos proceder. Então, com esse título, como enfrentar os reveses da vida de modo bíblico, eu trago duas lições nesta oportunidade para os ouvintes. A primeira, a tragédia na vida de Oséias. Raras são as pessoas que não têm uma tragédia na vida, mas esse não é o ponto. Eu não quero enfatizar a tragédia, eu quero enfatizar, irmãos, quando a tragédia chegar, quando ela bater a nossa porta, como é que nós vamos enfrentá-la? Com quais recursos nós vamos enfrentar? Como ficaremos nós na nossa postura, na nossa compostura, diante de Deus e diante das pessoas? Nós vamos ficar por cima da onda, ou no vale da onda, na parte baixa, ou no fundo do poço? Versículos 1 e 2 dizem assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Esse versículo primeiro aqui, ele situa o profeta Oséias no tempo, não é, e no espaço. Ele profetizava no reino do norte, enquanto nos reinos do reino do sul se sucediam os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, não é? 4 reis estavam governando no tempo no reino do sul, enquanto Oséias pregava no reino do norte. No reino do norte foi no tempo do rei Joás que ele estava pregando. E no versículo 2, irmão, nós encontramos o início do seu ministério do modo mais paradoxal que pode conceber. Como é que o sujeito está passando uma situação conjugal terrível e é chamado para ser profeta do Senhor? Oséias era casado. O nome da esposa dele era Gomer. Era uma mulher adúltera que o traía. E por causa da traição, ela ficou encerrada, irmãos. Encerrada. Encerrada, sabe, irmãos, é como se fosse uma quarentena. Isso era um costume no Oriente Antigo. Um paralelo disso nós encontramos naquela revolta de Absalão. Os irmãos se lembram que quando Absalão usurpou o reino do seu pai Davi, foi o que aconteceu? Ele se proclamou rei, juntou forças, fez uma conspirata. Davi temeu, os conselheiros disseram: Davi, corre daqui, porque senão ele vai te matar. E Davi fugiu de Jerusalém com a sua equipe, né? E quando ele chega em Jerusalém de volta, o filho dele, o Absalão, o pai já tem fugido. Ele chama um dos conselheiros do rei, que ficou do lado de Absalão, chamado Aitofel, sujeito inteligentíssimo, de uma habilidade, irmãos, tremenda. E ele disse: o que é que eu devo fazer? Usar. O que é que eu devo fazer? E ele disse: arme uma tenda em praça pública e adultere com as esposas do seu pai. E você vai se fazer odioso a ele, de forma que não vai ter de forma nenhuma mais nenhuma reconciliação.
vai ser um assumir da nação de forma definitiva. Jamais Davi quererá se reconciliar com você. E ele fez isso, armou uma tenda em praça pública e começou a trazer as esposas do rei e se relacionava sexualmente com elas lá, à vista de todo Israel, dentro de uma tenda. Mas o povo sabia que as mulheres estavam entrando ali para se relacionar com Absalão. Depois desse fato, foram para a guerra, guerrearam contra Davi, e sabemos que o desfecho foi: Absalão perdeu a guerra e terminou morrendo. Davi então volta para Jerusalém com todo o seu pessoal. Quando chega em Jerusalém, retoma o trono, e a Bíblia diz: e aquelas mulheres que foram possuídas pelo seu filho Absalão, elas foram encerradas por Davi numa casa. Ele as sustentou, deu tudo que precisava, mas nunca mais se relacionou com aquelas mulheres. É o que se chamava encerrar. Elas ficaram encerradas lá numa casa. Vamos ver esse texto, irmãos. 2 Samuel, capítulo 15. Para que os irmãos tenham uma noção do que foi que aconteceu. 2 Samuel, capítulo 15. Versículo 13 começa com a notícia que foi dada a Davi de que Absalão fez a conspirada. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo Israel segue decididamente a Absalão. Aí versículo 14: disse pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então ele diz: vamos correr, pernas para que te quero. No capítulo 16, no versículo 15, diz assim: Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Então Absalão vem para Jerusalém e toma a cidade, e auto se proclama rei. Aitofel é o nome do conselheiro de Davi, um sujeito arbilíssimo que passou para o lado de Absalão. Então, no capítulo 20 de 2 Samuel, versículo 3, depois que Absalão perde a guerra para Davi, vindo pois Davi para a sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram. Até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. É isso, irmãos, o que se chamava encerrar. E era uma coisa que se fazia com mulheres adúlteras em Israel. Era uma alternativa que se tomava, né, contra as mulheres adúlteras. Então Oséias estava nessa mesma situação com relação à sua esposa Gomer, que ela era adúltera e estava encerrada. Aí o que é que Deus faz? Deus chama Oséias e manda Oséias ir quebrar essa abstinência, porque lhe convém, irmãos, tomar esse caso como exemplo da sua situação para com Israel. Porque Deus é o marido, Israel é a esposa, assim como Oséias era o marido e Gomer era a esposa. Versículo 2: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Irmãos, toma uma mulher de prostituição. Ele está falando uma mulher de prostituições, é um artigo indefinido. A linguagem para os nossos dias seria assim: Oséias, quebra essa abstinência que tu estabeleceste com tua esposa Gomer, encerrando-a, quebre e volte a procurá-la, junte-se com ela de novo, como de forma conjugal, e mesmo sendo adúltera, gere filhos com ela. É isso que está Deus dizendo aqui ao profeta Oséias. Mas você pode dizer: pastor, ele está dizendo toma uma mulher de prostituições. Ele está falando de forma indefinida, indireta. E eu quero dizer a vocês que essa forma indireta de falar também é própria da linguagem da escritura. Eu quero mostrar para você
dois exemplos. João capítulo 20. Dois exemplos dessa forma indireta de falar. João capítulo 20. Foi o dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, as mulheres viram ele primeiro e correram, foram dizer aos apóstolos. Então foi dito a João e a Pedro, e foram os dois que primeiros foram ao sepulcro. Agora veja, observe como é que a narrativa se refere a João, de forma indireta. Repare, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. Quem é esse outro? Não diz o nome. A gente sabe que é João, mas é uma forma indireta de se referir. O outro discípulo a quem Jesus amava, indiscutivelmente era João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Parece que João era mais leve, Pedro era pesadão, e João, esbelto, correu na frente. Chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixara no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Então essa é uma forma também indireta de se referir a João, outro discípulo. Foi o próprio João que escreveu a narrativa, então ele se dirigia a si como o outro discípulo. Outro texto que eu queria lhe mostrar, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 2, Paulo está escrevendo e diz assim, reparem bem, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem, quem é esse homem? Conheço um homem, é um indefinido, Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então essa forma indireta, irmãos, de se referir é uma forma, é uma expressão, é um modo usual dos escritores antigos, não é? Então a gente vê muito isso na escritura. Eu citei 2 exemplos apenas para os irmãos. Então quando a gente volta para Oséias, no versículo 2, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições. Ele está se referindo à esposa dele, a Gomer. Vai e toma. Por que vai e toma? Porque ela está encerrada. Oséias a encerrou numa casa, assim como Davi fez com as suas 10 concubinas, e não tinha mais nada com elas, apenas as sustentava. Mas Deus agora manda que ele vá e tome-a, isto é, se relacione com ela agora. E diz o versículo 3, na primeira frase, que ele obedeceu. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Ele obedeceu, quebrou a abstinência. Foi aí, irmãos, que ele foi capaz de perceber a mão de Deus nessa tragédia da sua vida. Ele retomou a relação com a sua esposa. Já casado, ele olha para trás e se lembra da sucessão de erros e pecados de Gomer, as infidelidades dela, a prostituição de Gomer, e ele consegue extrair lições para a sua vida como homem de Deus, e também enxerga a forma da pregação que ele vai desenvolver a partir de então. Meu pai, o que é isso que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo? Estou indo de novo atrás de uma mulher que me traiu, que está encerrada. Toda a sociedade sabe disso.
e agora eu estou indo de novo atrás dela. É isso, né, Senhor, que tu estás fazendo com Israel, uma nação que te traiu, que te trai, e tu estás indo atrás dela para reativar a relação. Então ele entendeu, irmãos, ele entendeu essa profunda semelhança entre os dois casos, e ele vai de forma resoluta, assim como ele amara aquela mulher, e a ela se dedicara, dando a ela o vigor dos seus anos, e sendo por ela enganado e traído. Aquele povo de Israel também fazia a mesma coisa com Deus, prostituía-se com os seus ídolos, entregava-se aos prazeres mais baixos e bestiais da natureza caída. Aí Oséias vai percebendo esse paralelismo entre os dois casos, entre ele e Gomer, entre Deus e Israel, e ele vai fortalecendo a sua pregação, vai sendo capacitado para ser um pregador contundente como nunca houve no igual. Ele viu, meus irmãos, o quanto Deus sofria por causa do seu povo, povo agradecendo a Baal e aos ídolos pelo verão. Obrigado, Baal, por essas chuvas. Obrigado, Baal, pelo verão, as estações frutíferas. Obrigado, Baal, pelos grãos, pela prosperidade da terra. Ao invés de agradecer tudo isso a Deus, ao Deus da aliança, que é o Criador e o doador de todas as coisas. Eu pergunto a você nesta manhã: será que a nossa situação é muito diferente? Será que também não temos as nossas prostituições junto ao nosso Baal? Quando agradecemos todas as melhorias da nossa vida a esse sistema, ou aquele político, ou aquele patrão, nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando atribuímos a melhora da nossa saúde a tal médico, a tal remédio, também estamos fazendo a mesma coisa. Olha, meu emprego, eu estou agora ganhando, eu fui promovido de função, meu salário dobrou, e eu agradeço primeiramente ao meu patrão, depois a Deus. Quando se lembra de Deus? Olhe, eu estava nas portas da morte, tomei esse remédio e ressuscitei. Primeiramente eu agradeço ao doutor e aos laboratórios que fizeram esses remédios, depois a Deus. Quando se lembra de dizer? Depois a Deus. Nossos deuses, meus irmãos, não são de pedra, de pau e pedra como Baal, não. Nossos deuses são diferentes, mas mesmo assim provocam em Deus o mesmo ciúme que Baal provocava. Então, tendo reatado sua vida conjugal com Gomer, ela engravida, porque Deus mandou. Capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, segunda parte, diz assim: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Ibrahim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então ele retomou a vida sexual com a sua esposa, ela engravidou e gerou um filho. O menino nasceu. Quando nasce, quem coloca o nome do menino não é a madrinha, não, nem o pai, nem a mãe, nem os avós, é o próprio Deus. Versículo 4: disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Essa cidade de Jezreel era uma cidade de Israel, é onde Jeú matou o rei de Israel, que foi Acabe, e toda a sua família, tornando-se assim rei sobre Israel. Mas depois, irmãos, ele se ensoberbeceu e começou a desobedecer a Deus, Jeú, e Deus vai castigá-lo na cidade de Jezreel. Depois você pode ver isso no segundo livro dos Reis, capítulos 9 e 10, tem essa história. Então essa cidade passa a ser o símbolo de desgraça, de catástrofe. E Deus manda que Oséias coloque o nome do menino exatamente isso. Põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Jeú. Em outras palavras, coloque o nome desse menino desgraça. Desgraça. Que é o que vai acontecer com Jezreel. É
como você dá o nome do seu filho Hiroshima? Como é o nome desse menino? Hiroshima. E o desse? Nagasaki. São cidades, são nomes que significam desgraça. A criança, irmão, certamente foi estigmatizada na vizinhança, na parentela, entre os seus amiguinhos, primos. Chama aí desgraça. Chama essa desgraça aí. Talvez alguns diziam de forma maliciosa, por conta do nome do menino, que às vezes tornou um motivo de chacota. Versículo 6, versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então o nome desse menino apontava para a desgraça que se abateria sobre a nação rebelde, caso ela não se arrependesse. É esse o sentido do nome que Deus está dando ao menino. Versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Agora veio uma menina. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Os irmãos estão vendo que Deus está usando a família de Oséias, essa tragédia na família dele, para exemplificar a tragédia que ele está vivendo com a nação de Israel. É um paralelo, irmãos, paralelo. Nova concepção de Gomer, segundo filho, uma menina. O Senhor diz: Oséias, chama essa menina de desfavorecida. O que é desfavorecida? Sem favor, ou sem graça, ou desgraça. Desgraça também. É o mesmo nome do menino. Qual é o seu nome? Manuel. E o seu? Manuela. Irmãos, qual é o seu nome? Fernando. E o seu? Fernanda. São irmãos. O nome do menino é desgraça. O nome da menina também é desgraça. Versículo 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Finalmente Gomer engravida novamente. Já é o terceiro filho, viu? Versículo 9. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Irmãos, aqui tem uma bomba. Oséias, vem cá. Você gerou esse terceiro filho com Gomer? Foi, Senhor. Pois o menino não é seu, não. Não é seu, não, menino. É filho de outro homem. Por isso que eu estou tomando o nome desse menino, chamando o menino de não meu povo, isto é, não meu filho. Não é filho meu, é um bastardo. Que revelação bombástica, irmãos. Ela engravidou aí do vizinho, fruto da prostituição, deslealdade de sua mulher. Não meu povo é o nome que Deus dá. Não é filho legítimo, é um bastardo. E a semelhança com Israel é a mesma. Porque vós não sois meu povo. No instante que vocês deixam de me adorar e passam a adorar Baal, então vocês deixam de ser meu povo. Porque ninguém pode servir a dois senhores, não pode. Ou você serve a mim ou a Baal. No momento que vocês me abandonam e passam a servir Baal, então eu chamo de vocês de não meu povo. Oséias, seu terceiro filho, que você pensa que é seu, não é seu, é de outro homem. A mulher que você estendeu a mão para honrá-la novamente, ela voltou a lhe trair. Irmãos, um exercício. Vamos nos colocar na posição desse homem. Ele é um homem honrado. Oséias tem excelente reputação na sua cidade. Mas a mulher, irmãos, é uma vadia, uma vagabunda. Mulher sem mínimo, sem a mínima noção moral, sem o mínimo pudor. Ela o trai publicamente, sabe, irmãos, vergonhosamente. A ponto de Oséias, teve um dia que Oséias, nessa situação, chama os seus filhos, já crescidos. Veja o que ele diz aos filhos, capítulo 2, versículo 2 de Oséias. Ele chama os filhos e diz assim: repreendei vossa mãe. Quer dizer, está demais, meu filho, eu sozinho, eu cansei já. Vejam se a força de vocês adianta alguma coisa. Repreendei vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido. Para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios.
Ele se degradava, ela se degradava, irmãos, corrompia-se, vendia-se, entregava-se. Seu estado de degradação era tão terrível, mas mesmo assim Deus insistiu com o profeta para que a procurasse de novo. Que Oséias tinha dito: olha, vocês vão atrás da mãe de vocês, porque ela não é mais minha mulher não. E Deus vá de novo atrás dela. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. A questão, irmãos, é que nessa altura, como já saíra de casa, ela se cansou de viver em casa. Viver somente com esse homem. Criando esse menino, é muito trabalho, não quero essa vida para mim não. Eu quero viver de prostituição. Tinha deixado Oséias com os 3 filhos, né? Jezreel, que é tragédia, desfavorecida, desgraçada, e não meu povo, que era o filho do vizinho. Isso fica bem claro aqui no capítulo 3 de Oséias, versículo 2. Quando Oséias vai e compra essa mulher. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. Foi o que aconteceu aqui. Gomer, ela tinha uma atração desmedida pela prostituição, pelo sexo ilícito. E ela trabalhava em qualquer bordel, irmãos. Bastava, né, ter convite, ter vaga, ela entrava lá. Ela se envolvia com qualquer homem. Agora, só que naquele tempo, e como nos dias de hoje também, mas muito mais naquele tempo, a prostituta, ela corria muito risco de se transformar num escravo. Por quê? Porque nas orgias que ela se submetia com seus amantes, havia também embriaguez. E nessa embriaguez, os homens, escapuliam, não pagavam o salário da prostituição. E o dono do bordel não queria nem saber. O dono do bordel cobrava. Se ela não tivesse como pagar, ele tinha o direito de vendê-la para reaver o seu dinheiro. Você não sabe como é judeu. O judeu gosta muito de dinheiro. Eles são muito, radicais. Eles não perdem dinheiro fácil não. Então eles tinham o direito de vender a mulher como escrava para, cobrar o seu haver. E ela vendia uma prostituta. A prostituta caloteira. E foi o caso com o Gomer. Os irmãos estão vendo que ele foi comprá-la. Porque ela já tinha se transformado em escrava, não teve como pagar os donos dos bordéis nos quais ela utilizava. A sanha dessa mulher por adultério se conduzia até as últimas consequências, contanto que ela satisfizesse o seu desejo de prostituição. Então ela foi, irmãos, exposta lá para ser vendida no Quem Dá Mais, como qualquer quinquilharia, essas feiras de mangaio. Não foi num shopping center, foi numa feira de usados. Ela está velha já, está ficando feia. Oséias, sabendo disso, sai à procura, encontra essa mulher, compra essa mulher, irmãos, resolutamente, viu? E conduz de volta para casa. Observa aqui o que diz o profeta no versículo 2 de novo, de Oséias 3. Diz assim: comprei-a, pois, para mim, e ele diz o preço, por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. O preço aqui, irmãos, transformado para preço atual, dá R$2.700, $670 mais ou menos. Foi caro, viu? Foi caro. Sabe por que foi caro? Porque a palavra de Deus diz assim: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. O máximo, preço máximo. Veja aí, Provérbios 6. Segura aí. Provérbios 6. Versículo 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Quanto custa um pão? 50 centavos. Pedaço de pão, 25 centavos. Essa moeda de 25 é o valor máximo que a Escritura dá para a venda de uma prostituta. Não pague mais do que isso. Oséias paga, irmãos, R$2.700. R$2.700. Caro demais. Pergunto a você: a desgraça de Oséias tem alguma coisa a ver conosco? O adultério é uma das experiências mais amargas
na vida de uma pessoa. O fato é mais ou menos assim: muitos descobrem amargurados que o cônjuge não é tão leal quanto imaginavam e ficam sabendo da sua traição. Ou pode acontecer também de outra forma: alguns descobrem que o cônjuge, mesmo nunca havendo sido desleal do ponto de vista físico, nunca tendo se envolvendo com outra pessoa do ponto de vista físico, mas se envolve emocionalmente e fica ligado a outra pessoa, irmãos, num adultério mental, numa cobiça contínua, que é a mesma coisa. Será que você é vítima dessa situação? Esse tipo de degradação moral não atinge somente ímpios, não. Aí Oséias, por exemplo, crente fiel, sendo atingido por essa desgraça, teve a sua vida marcada por uma situação dessa. Oséias tem o seu drama familiar, irmãos, levado às últimas consequências. Ele fala em nome de Deus, é fiel, verdadeiro, mas a sua casa está marcada pela tragédia. Seus filhos estão marcados pelos nomes da desgraça. Um crente fraco, instável, estando no lugar de Oséias, ele talvez dissesse assim: que fé é essa que me torna mais infeliz do que os mais infelizes à minha volta? E que me serve essa fé? Sou o mais desgraçado aqui da rua, sou o mais terrível da família, sou o que mais sofre dentre os meus amigos. Essas perguntas surgem em algumas vidas porque, pelo fato de considerarem sua relação com Deus como algo que lhe deixa isento de qualquer desgraça. Olha o dedinho, não é verdade isso não. A sua relação com Deus, por mais santa e íntima que seja, não lhe deixa isento de experimentar desgraças e infortúnios. A vida de Oséias é uma prova, irmãos, contra essa forma de pensamento. Em Cristo nós somos bem-aventurados, é verdade, mas o que é bem-aventurança? Vimos aqui há um mês, bem-aventurança não é felicidade segundo o mundo, conforto. Bem-aventurança, você pode estar no meio da maior tragédia, você pode estar numa cama de hospital, padecendo horrivelmente um câncer terminal, que nem morfina lhe alivia as dores, e mesmo assim você é um bem-aventurado. Ó Senhor, apesar dessas dores físicas, eu tenho paz contigo. É saindo daqui e chegando aí. Isso é bem-aventurança. Isso é bem-aventurança. É essa bem-aventurança que a palavra de Deus diz que é nossa, que Ele nos dá. Mas conforto físico, salário, dinheiro, família feliz, isso não é garantia não, irmãos, para nenhum crente. Pela sua misericórdia, Deus nos dá isso muitas vezes e por muito tempo, mas a tragédia pode sim se abater sobre as nossas vidas. Nós podemos experimentar uma tragédia das brabas e das brabas. Então, essa é a primeira lição. A tragédia que se abateu na vida de Oséias. Lembre-se do título: Como enfrentar os reveses de modo bíblico. Então agora vem uma segunda lição, e é essa para a qual você deve atentar muito mais. Como foi que Oséias enfrentou a tragédia? Como foi? Teve um guerrilheiro aqui na América do Sul. Que ele era um homem muito sensível, um argentino. Mas ele era revoltado, irmãos, com os governantes da América do Sul, década de 50, 60. E ele disse: olha, isso não tem jeito não, eu não vou ficar parado sem fazer nada não, eu vou à luta. E ele formou uma guerrilha, o nome dele era Che Guevara. Mas ele ficou muito preocupado. Será que essa guerrilha vai me embrutecer? Eu não quero partir para essa guerra, não quero formar homens, formar um exército para combater esses governos corruptos e ficarmos todos embrutecidos como cães. Não. Foi aquela frase célebre que foi dele, em espanhol, que eu não falo bem, mas ele disse assim: é preciso endurecer-se, pero sim jamais perder a ternura. É preciso endurecer, sim, porém, sem jamais perder a ternura. Nós não podemos perder a sensibilidade. Então essa frase tem algo profundamente, irmãos, belo em si mesmo, mas enquanto poesia. Agora, o grande problema é justamente esse. A grande maioria de nós cristãos, quando somos atingidos pela tragédia,
nós podemos perder, irmãos, a ternura, a doçura. Podemos nos tornar amargos, insuportáveis, ranzinhos, intragáveis. Sabe aquele, sai-te para lá, não chegue perto de mim. Aí eu pergunto, se for assim, de que adianta o seu cristianismo? Você fica vivendo aquela vida de crente, aquela vida adubada de amargura. Uma amargura contra Deus, uma amargura contra o próximo. Senhor, isso é forma de me tratar, Senhor. Senhor, tu és pai ou és padrasto? Quer dizer, lançando injúrias contra Deus, odiando o autor daquele que lhe fez mal, odiando o irreconciliável, quer mais que conversa com ele. Você perde a sua determinação de compreender, de perdoar. Aí, irmãos, é um ímpio. Está dentro da igreja, professou a fé, se batizou, mas na hora H da tragédia se tornou um ímpio. Não tem diferença de um homem do mundo que não tem esperança. Deixa a emoção desfalecer, baixa o nível de vida, torna-se intransigente, desenvolve aquele sistema jurídico que mais parece um juiz final. Isso não ocorreu com Oséias de forma nenhuma. Oséias, irmãos, apesar do quadro de desgraças e tragédias que experimentou na sua vida, ele não se abateu, ele não perdeu o dulçor do Senhor, aquela capacidade de perdoar, de estender a mão, tudo permaneceu nele, do mesmo jeito. Então, observem como funciona a graça sustentadora de Deus. Um homem que está em comunhão com Deus recebe graça para esse tipo de ocasião. De novo, Oséias capítulo 3, versículo 2. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevadas. Ele vai à praça pública, compra a esposa infiel, de volta, né? E aqui nós temos uma das mais extraordinárias e incomparáveis lições de sublime perdão. E o perdão que Oséias oferece é sério. É bem mais do que palavras. Ele leva sua mulher para casa, irmãos. Leva para casa. Compra aquela mulher, leva para casa. E quando chega em casa, ele diz o seguinte. Versículo 3, ele diz assim. Capítulo 3, versículo 3. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Esse gesto está além, irmãos, de qualquer um de nós poderia adotar, em caso de infidelidade. Somente a graça de Deus concede a Oséias fazer o que ele está fazendo aqui. Oséias é possuído justamente por essa grandeza. Ele investe nela. E ele está fazendo o quê? Abrindo nela uma porta para o futuro. Oséias dá a ela uma nova chance. Veja a frase do versículo 3. Tu não serás de ninguém e eu de nenhuma outra pessoa. Isto é, eu vou esperar por você e você por mim em nossa própria casa. Oséias não começa a viver logo com ela, do ponto de vista marital, né? Depois que a compra no leilão, lá da praça de escravos. Oséias respeita aqui os prazos, irmãos, do respeito pessoal. Ele é um homem perdoador, mas ele não é um sem vergonha. O que eu quero dizer com isso? Ele a perdoa como pessoa, mas ele sabe que vai demandar um tempo, irmãos, para a restauração do afeto. É preciso que eu me acalme, que ela se acalme. Preciso isso. E vamos convivendo aqui dentro de casa, e os afetos vão sendo recuperados. É isso que ele está propondo. Enquanto isso, eu não vou me relacionar com você, Gomer. Não vou fazer de você um depósito de lixo sexual para aliviar minhas tensões de forma nenhuma. Ele sabe que se fizesse isso também seria um tipo de prostituição conjugal, né? Por isso que ele estabelece um tempo de espera a fim de que eles pudessem se relacionar, não mais como objetos, mas como marido e mulher, amantes conjugais, se diz. Gomer também precisa daquele prazo
para reconhecer, né, irmãos, a atitude nobre do seu marido, para chorar o que fez contra ele, o que fez contra os filhos, já de segunda, terceira vez. Inclusive tem um filho que não é do casamento e ele está me aceitando. Ele foi, me comprou. Ela precisa pesar tudo isso, então isso demanda um tempo, e é esse tempo que Oséias propõe aqui, para que haja um ajuste, irmãos, de personalidades. Isso é um perdão genuíno, irmãos. Todo perdão verdadeiro, ele aceita o objeto hoje e aponta para o futuro, irmãos, na certeza de que é possível, que aquilo que foi um dia pode voltar a ser, e ainda melhor. Perdão que só tem visão do passado não é perdão, não, a gente chama amargura educada, amargura guardada e educada. Olha, você fez isso, mas ele perdoei. Olha, você fez, fica o tempo todo passando na cara. Não é perdão, não, isso não é perdão. Oséias, ele enfrenta a tragédia de modo bíblico, mantendo o seu espírito cristão, perdoador, reabilitador, curador. Não perde a sensibilidade, não perde o doçor, porque não perde a dignidade. Sua dignidade é maior do que sua reputação. A gente diz assim com Oséias. Ele tem a dignidade maior do que a reputação. Uma reflexão aqui para nós. Será que somos capazes de imaginar o que Oséias está fazendo quando aceita essa mulher de volta? Como nós enfrentaríamos a situação se fôssemos os protagonistas de um quadro como esse? Os primeiros filhos com nome de desgraça, o último filho com nome de bastardo, porque não é filho dele, a esposa terminando as noites nos bordéis, na situação mais degradante possível. E se depois de tudo isso nós ainda saíssemos lá e fôssemos atrás dessa mulher adúltera, pagássemos, trouxéssemos para casa, liquidássemos todos os débitos dela, da vida de adultério. Olha, deve ali, deve acolá, deve ali. Ela compraria um presente para o amante, gastou ali não sei aonde, gastou isso e tal. A gente fosse quitando todos os débitos. Certamente, irmãos, todos nos reputariam como frouxos, fracos. Rapaz, você é um masoquista, rapaz. Você ama sofrer. Você tem prazer em sofrer pela traição. É assim que diriam com a gente. Oséias fez essa opção ao fazer isso com Gomer. Ele se submeteu ao vitupério público. Ele escolheu viver sem reputação, mas com dignidade. Oséias põe sua reputação em jogo justamente para não perder sua dignidade. Qual a diferença entre reputação e dignidade? Reputação é o que os outros dizem sobre nós, mas dignidade é o que nós sabemos que nós somos. Muitas vezes seus colegas dizem: rapaz, quando você enfrenta uma situação de desvantagem, porque você é crente, você resolve perder por ser crente, o outro diz: rapaz, você é um tolo, você é um burro, você é um estúpido, você é isso. A classificação é terrível, quer dizer, a nossa reputação vai a zero, mas internamente você diz: não, eu sou digno, eu agi de acordo com a palavra de Deus, eu agi de acordo com aquilo que o meu Senhor me manda. Não é assim? Isso você está conservando a sua dignidade, não está ligando para a sua reputação, é contanto que conserve a sua dignidade. Em outras palavras, irmãos, reputação é o ibope, não é? Da nossa moralidade. Dignidade é aquela certeza interior que fizemos a coisa certa, fizemos a coisa de acordo com a palavra de Deus. Eu perdoei, eu quitei, eu não me vinguei, eu fui atrás, eu amei. Oséias cobre a dor da traição com a graça do perdão. Capítulo 2 de Oséias, versículo 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo,
e as minhas bebidas. Versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Nesse versículo 5, Gomer pensa que está por cima, do mesmo jeito que Israel, estamos por cima. Mas no versículo 8, Deus mostra que ela está aí por baixo, tanto Gomer como Israel. Eu explico. Gomer, irmão, se desgastava na prostituição, e o seu corpo, aquela beleza que ela tinha, foi perdendo o viço. Ela foi ficando feia, murcha. Na linguagem popular, ela foi sucateando, ficando sucateada, deixando de ser aquela sensação sedutora e atraente. O pecado acelera, irmãos, o desgaste da beleza, da atração, e ela foi sendo refugada. Gomer, aqui está muito passada. A renda dela começa a cair, renda de prostituição começa a cair. Aí ela começa a experimentar dificuldades de comprar roupa, de se embelezar, comprar prata, óleos para si, óleos hidratantes, né? Os óleos da rainha Esther. Começa a ter dificuldade disso. E pior, começa a ter a dificuldade de comer, começa a passar necessidades, passar fome. É aí que Oséias fica sabendo da penúria dela e age em favor dela. E o que é que ele faz? Versículo 8, ela não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Está agindo semelhante a Deus na relação com Israel. Oséias vai chegar a Gomer, comida, bebida, todos os haveres. Quando ela recebe tudo isso, pensa que quem está dando são os amantes. Diz Oséias que o mesmo se dava com Israel em relação ao Senhor. O Senhor dá o grão, dá o trigo, dá a chuva, as frutas, e o povo infiel diz, é Baal que está nos dando, Baal. Oséias sente, irmãos, o que Deus sentia, mas sente mesmo. Por isso que nós dizemos, a unção da pregação de Oséias foi um drama na vida dele, a tragédia que ele estava enfrentando. Foi como se Deus estivesse ungindo ele para pregar. Quando ele pregava contra Israel, irmãos, a pregação dele era a vida dele que estava saindo, não é nem da voz, era a própria vida que estava emanando dele para os ouvidos do povo. Ele enfrenta a tragédia sem perder a sensibilidade, o espírito cristão, em momento algum. A graça de agir ele não perdeu. Ele crê, irmãos, que apesar de Gomer não merecer, Deus havia de lhe agraciar com uma reviravolta. Assim como nós não merecemos o que recebemos. Ele acreditava no tempo em que chamaria de favor a sua filha de desgraça. Minha filhinha, hoje seu nome é desgraça, mas um dia você será chamada de favor. Ele não perdia essa esperança da misericórdia de Deus na sua vida. Uma reflexão para nós. Será que de algum modo você está sendo atingido pela desgraça, pela tragédia, pela dor, pelo abandono, pela humilhação, pela indiferença? Não é verdade que essas coisas têm criado na sua alma um verdadeiro vulcão de amargura? Porque a lição que nós aprendemos com Oséias é a de que enfrentemos a tragédia sem perdermos esse espírito cristão, a nossa condição de crentes, de doces. A tragédia, irmão, só nos vence quando nos atinge e nos torna amargos. Mas ela perde de feio quando nós a enfrentamos de modo bíblico, mantendo o nosso espírito cristão. Aí ela perde feio. Nesse ponto eu faço uma aplicação. Pergunto a você: quando a tragédia se abateu sobre você, como foi que você ficou? Permaneceu doce ou se tornou amargo? Você reverteu os efeitos da tragédia e se manteve bíblico? Ou você venceu a tragédia, mas ficou amargo, desacreditando de tudo e de todos? Fulano passou por uma tragédia
Ele venceu, mas também, olha, morreu. É uma pessoa que não dá para chegar perto dela. Venceu a tragédia, mas perdeu a vida. Perdeu a vida, é um zumbi, é um morto-vivo. É assim que se diz de você? Os efeitos da tragédia na sua vida foram extintos? De verdade, como na vida de Oséias? Ou é um vulcão adormecido? Cutucou ele se entre a erupção imediata. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, lembre-se de Oséias, dessa tragédia que ele passou. Lembre-se também de Abraão, da tragédia que ele passou. 100 anos, almejou um filho, a vida toda nunca teve. Aos 100 anos gerou um filho. Quando o menino está com 13 anos, o velho já com 113, é a esperança da minha vida, a minha alegria. Deus diz, ofereça o menino em holocausto. Vá lá no monte e amarre o menino lá e toque fogo, e mate e toque fogo. Degole e toque fogo. Irmão, isso não é brincadeira não, essa tragédia. Você lendo isso aqui é uma coisa, mas você vivenciando, meditando é outra coisa. José amava o pai, amava a mãe, amava os irmãos, era odiado pelos irmãos. Um dia foi capturado, foi vendido pelos mercadores midianitas que passavam para o Egito. Foi vendido. Saiu do meio dos seus queridos, do seu pai e da sua mãe, ele com 17 anos, ainda com muito apegado à família, ao pai, à mãe. Rubens chegou a dizer, eu bem vi a aflição no rosto dele quando os mercadores o levavam, ele gritando, desesperado. Chega no Egito, começa a trabalhar, daqui a pouco é caluniado, passa 13 anos preso, irmãos. 13 anos preso injustamente. Que tragédia, irmãos. Depois de alguns anos encontra os irmãos, ele já na condição de imperador. E os irmãos ficam agora com medo que ele se vingue. Ele diz, não, Deus me mandou aqui na frente para a preservação da vida. Raiva zero, rancor zero, espírito de vingança zero. E não existe. Jó, o homem mais rico do Oriente, de repente a tragédia se abateu na vida dele, em meia hora ele perdeu tudo. Todos os bens, todos os servos e todos os filhos. Só um escapava de cada rebanho para vir trazer a notícia da desgraça. Reação. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, tu estás louco, amaldiçoa teu Deus e morre, disse a esposa. Mulher, como qualquer doida tu falas. Receberíamos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou na sua vida. Que tragédia, irmãos. Daniel, homem da corte, menino ainda, um garoto lá em Israel, de repente vê Nabucodonosor invadir sua nação, levar cativa a pátria e ele no meio. Chega lá na Babilônia com 13, 14 anos. Ah, que desgraça se abateu na minha vida. Não se abateu. Não se contaminou com as iguarias do rei. Pediu para comer verduras, legumes e beber água. Foi agraciado, foi superdotado. Daqui a pouco foi achado 10 vezes mais douto, junto com seus 3 amigos, do que todos os outros garotos. Daqui a pouco ascendeu a posição de primeiro-ministro, o principal dos 3 sátrapas da Babilônia. Comandava 1/3 do mundo a serviço da Babilônia. Odiado por todos os outros 3 sátrapas. Foi caluniado, foi jogado na cova dos leões, porque orava ao Senhor. Meu Deus, estou aqui nessa cova, Senhor, tem misericórdia. Não. Passou a noite lá tranquilo, os leões todos ao redor dele, ele amaciando a juba dos leões, naquela comunhão, os leões do Senhor. Enfrentou a tragédia sem perder, meus irmãos, o espírito. Sem perder o espírito cristão, sem perder a piedade. E Paulo, irmãos, aquele sim foi que sofreu, viu? Homem para sofrer aquele. Mas nunca perdeu, irmãos, a compostura.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes susticado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns muitas vezes, em frio, nudez. Além destas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Falta o fôlego para citar os sofrimentos que Paulo passou, as tragédias na vida dele. Nunca perderam a comunhão com o Senhor, nunca se tornaram amargos, nunca se tornaram ranzinzas, intransigentes, sempre mostravam disposição de perdoar, disposição de estender a mão. Você é assim? Não é preciso, meus irmãos, ser profeta para afirmar que no nosso meio há muitos feridos por algum tipo de tragédia, seja leve, seja média, seja pesada. E eu estou concluindo dizendo isso. Pessoas que se cansaram de tentar ser boas, responder um ao outro com amor, doar-se com a maior boa vontade, de tanto se doar e ser tudo em vão, então foram se tornando incrédulas, céticas, incapazes de acreditar em mudança, foram se destruindo passo a passo. Qual é a sua tragédia? Em que área está? No relacionamento conjugal? No namoro? Na área financeira? Na área profissional? Como é que você está enfrentando a sua tragédia? Olhe para Oséias, que foi jovem, amou, sonhou ser feliz, casou, gerou filhos. Mesmo assim foi golpeado pela infidelidade e pela degradação da companheira. No entanto, ao invés de odiá-la, amou-a ainda. Ao invés de maltratá-la, tratou-a com dignidade. Ao invés de dar-lhe as costas, socorreu-a em oculto. Mandou provisão para ela: pão, água, prata, óleos, roupas. Ao invés de permitir que fosse vendida a qualquer um, ele mesmo a resgatou, pagando um preço milionário, quando devia ter pago no máximo uma moeda de 25 centavos. Ao invés de resguardar a sua própria reputação, colocou-o em risco, assumindo a sua dignidade. Oséias foi um homem incrível, capaz de oferecer um perdão sério, capaz de crer, apesar de todas as aparências em contrário. É com ele, irmãos, que precisamos aprender. É com Oséias. É com o nosso Deus, cujo coração é brando e misericordioso, que precisamos aprender. Com Jó, com José, com Daniel, com Paulo. Imitemos esses homens no tratamento das nossas tragédias, sendo semelhantes a eles. Nunca percamos, irmãos, a nossa condição sensível de cristãos no tratamento dos nossos reveses. É assim que seremos mais e mais parecidos com o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus eterno, depois que Tu te levantas e falas aos adoradores, ó Deus, depois que escutamos a Tua palavra, nós tememos e trememos, ó Deus, diante de Ti. Temos professado, ó Deus, publicamente, que confiamos na Tua soberania, na Tua providência, Senhor. Porém, ó Deus, quando tragédia se nos abate, quando os reveses da vida nos atingem, nós temos sucumbido, Senhor. Temos aquela inclinação forte de sucumbir, de nos tornar amargos, desencantados com a fé, desencantados com a igreja, decepcionados, ó Deus, com a pregação, com a oração. Isso não está correto, ó Deus. Isso é procedimento de quem nunca nasceu de novo. Procedimento de ímpio, Senhor. Nós somos diferentes, ó Deus. Nós temos aprendido, ó Deus, que a bem-aventurança cristã não depende de confortos materiais, não depende de felicidades humanas, ó Deus, mas depende de termos paz contigo. E é isso que importa, Senhor, ter paz contigo. É nisso que consiste a nossa bem-aventurança. Prepara-nos, ó Deus, para as tragédias da vida. Vivemos num tempo, ó Deus, de grande aperto, onde a tendência, Senhor, é somente piorar. Os dias estão cumpridos, ó Deus,
A tua parousia está muito próxima, Senhor. A tua volta está muito próxima. E a tua promessa aqui é que os dias vão se afunilar. Que os apertos, ó Deus, vão aumentar. Que a nossa herança, ó Deus, é o sofrimento. E somente depois será a glória. Então prepara-nos, ó Deus, para enfrentar as tragédias que se nos advirão. Para que, ó Deus, manifestemos, ó Deus, uma conduta piedosa, uma conduta de contentamento, uma conduta de confiança na tua soberania. E nunca venhamos a decepcionar, Senhor, aqueles que olham para nós. Que todos, ó Deus, que olhem para nós em meio à tragédia, possam sentir forte atração de também quererem ser cristãos. Ajude-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Nós não temos forças em nós mesmos para enfrentar situações adversas. Por isso dependemos unicamente de Ti, Senhor. E tanto mais ganhamos força, quanto mais nos aproximamos de Ti em comunhão. Quanto mais valorizamos a igreja em todos os meios de graça que Tu tens provisionado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esse povo. Povo que honre o Teu nome, um povo que faça a diferença, Senhor, na sociedade na qual está inserida. Que essa igreja aqui em particular, ó Deus, seja uma igreja que seja um holofote nesta região. Composta de crentes piedosos, crentes que honram o Teu nome em toda e qualquer situação. Abençoa os oficiais da igreja, Senhor, Natanael e Felipe. Misericórdia deles, capacita-os cada dia mais. Que todos os honrem, ó Deus, na condução desse rebanho. Abençoa, ó Deus, todos os membros desta igreja. E também aqueles que têm sido atraídos pelo seu ministério. Para que aqui sejam bem acolhidos, ó Deus, e possam aqui serem alimentados com o verdadeiro maná que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Graças te damos por tudo em nome de Jesus. Amém.